Olá, bom, vamos começar o nosso próximo painel. Como a gente falou, vai ser em inglês. So let me switch to English. Vou então passar para o inglês para falar com o nosso próximo convidado. A gente vai fazer perguntas e respostas por 30 minutos e depois falaremos com o próximo palestrante por outros 30 minutos. Quero apresentá-los ao Michael Hasenstab. Ele é o gestor de portfólio sênior na Templeton Global Macro, principalmente no lado macro. Ele tem mais de 20 anos de experiência como gestor de portfólio na Templeton e ele gere mais de 100 bilhões de dólares em ativos. E apesar do dia ser principalmente de equity, eu vou me concentrar nas visões dele da frente macro, incluindo moedas, taxas de câmbio e commodities também. Michael, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma grande honra para nós da XP tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Bem, deixa eu começar com uma pergunta mais ampla. Você é conhecido por ter visões muito fortes e muitas vezes visões diferentes em relação ao consenso. Então, esse ano foi muito estranho até aqui, muito diferente, para dizer o mínimo, dado a celeridade em que as coisas estão mudando. Nós tivemos a crise mais rápida da história, os mercados caíram agressivamente. Eu gostaria, então, de começar com uma pergunta ampla. Qual é a sua visão do estado atual da economia? Você acha que veremos uma recuperação em V, que os preços dos ativos atualmente estão precificando, ou você espera que haverá um período prolongado de potencial dor para a economia global? Obrigado pela pergunta. Olha, formato em V é muito improvável. Estamos passando por algo sem precedentes e horrível em termos humanitários, também econômico e financeiro. E certamente os legisladores globalmente têm feito um excelente trabalho de resolver problemas de liquidez, mas acho que a gente precisa dar um passo atrás e pensar. Lá no começo do ano, havia divisões, havia problemas que existiam antes disso, que pioraram, e eu infelizmente acho que a resposta é sim. As relações dos Estados Unidos e China já estavam difíceis e pioraram. Dinâmicas internas de muitos países foram pluralizadas, popularizaram, fazendo com que a situação ficasse pior. E aí, se a gente avançar para o dia de hoje, pensando dos efeitos econômicos daquilo que passamos, é muito improvável que vejamos uma recuperação em V, em termos de taxas de economias e empregos voltando ao normal. Muitos setores não vão voltar no normal. À medida que entramos no verão verão no hemisfério norte, não aí para vocês, mas há um motivo para se estar otimista, sim, e veremos números econômicos que estarão um pouco melhores, mas ao entrarmos no outono e inverno do hemisfério norte, que é o verão de vocês, haverá uma realidade que vai se estabelecer e precisamos dar um passo para trás e pensar nessa realidade. Economicamente será um desafio, haverá outros desafios também, e os mercados podem ou não refletir isso imediatamente, mas no longo prazo refletirão. Na sua visão, qual você acha que são as consequências desse nível sem precedentes de estímulos monetários e fiscais que temos visto? Você acha que isso pode trazer bolhas mais à frente? Ou já estamos vendo alguma dessas bolhas de ativos hoje? Qual é o impacto no longo prazo de todo esse dinheiro sendo impresso? Você está numa posição melhor para responder essa pergunta, na minha opinião, porque o Brasil já teve essa experiência de imprimir dinheiro. Os romanos também já passaram por essa experiência de imprimir dinheiro. E se alguém me der um exemplo tangível no qual imprimir dinheiro resolveu o problema, eu estaria aberto a esta ideia. Mas ao longo da história sempre tem sido problemático isso. Isso significa que é a solução errada? Não estou fazendo esse julgamento, talvez seja a menos pior, mas estamos adentrando uma era na qual nós expandimos tanto os nossos déficits fiscais e não podemos gastar o que podemos gastar para ajudar as pessoas. Então, não há alternativa além de imprimir dinheiro, mas é um caminho muito incerto. Você falou, uma das maiores mudanças de paradigma é que a gente está falando em imprimir para gastar dinheiro. Há 6 meses ninguém falaria isso.
Então, isso é uma mudança de paradigma na qual precisamos pensar para os mercados financeiros. Causará inflação amanhã? Provavelmente não. Mas poderá afetar as moedas? Sim. Poderá afetar a inflação daqui a 5 anos? Possivelmente. Isso foi algo que eu fiquei pensando, a quantidade de dinheiro sendo impresso pelo Fed, e ainda assim o dólar com novos altos, isso mudou um pouco recentemente, mas ainda assim o dólar permanece bastante forte. Então talvez possamos falar das suas visões do dólar, mas também referente a moedas IEM, preços do ouro. Qual é a sua visão, por exemplo, do ouro? Acho importante a gente fazer dólar versus outras categorias. A nossa visão é que uma moeda de refúgio, como o ien japonês ou o franco suíço, provavelmente tem valor preservado ao longo desse período de impressão de dinheiro, mas versus outras moedas, a gente fez o head down de muitos de nossos ativos. Quando a gente vê mercados emergentes, muitas coisas boas aconteceram. Muitos países tiveram disciplina fiscal na última década, alguns não, mas outros sim, e acho que as pré-condições nas quais adentrarmos nessa crise é muito importante. Então, entrar com baixa dívida, baixos passivos, boas políticas econômicas, coesão social, então esses países enfrentarão com mais tranquilidade. Agora, se nós falarmos das mais vantajosas, haverá consequências. O coronavírus vai trazer essas consequências. Quando a gente vê mercados emergentes, a gente está falando aí de dois grupos. Aqueles que vão conseguir enfrentar, ou seja, que tem baixa dívida, demanda doméstica, constituinte, estabilidade, e aqueles que não os têm. Isso determinará, no longo prazo, taxas de câmbios que vão se recuperar e as que não conseguirão. No curto prazo é difícil de ver. Tivemos um choque global e como os mercados vão se sair. A gente nunca viu um período em que houve um choque global nas moedas dessa forma como dessa vez. E aí você perguntou do ouro. A gente não diretamente investe no ouro, então qualquer comentário meu seria um pouco superficial, mas se a gente der um passo atrás do ouro, eu acho que a ideia de encontrar lugares para colocar ativos onde há valor ao imprimir dinheiro nos Estados Unidos, potencialmente tendo inflação e riscos globais, é de extrema importância. Né, falando dessa pergunta, eu não quero responder se ouro é bom ou ruim, mas acho que devemos pensar em classes de ativos alternativos que possam preservar valor. Do nosso ponto de vista, a gente vê mercados de moeda, de câmbio. Eu acho que os seus clientes estão olhando por uma forma mais ampla. Sim, falando de ativos reais nesse ambiente, sem dúvida nenhuma. E você mencionou mercados emergentes e você tem investido na América Latina já há algum tempo. Você pode compartilhar conosco suas visões a respeito do Brasil? A gente viu um cenário em que a curva de juros está bem íngreme, o mercado está precificando muito prêmio de risco, mas no longo prazo, dado as nossas restrições fiscais e a quantidade de dívida que o Brasil tem pós-pandemia, e também a moeda tem sido a moeda mais fraca até aqui esse ano. Você falou um pouco das IEMs, mas você pode compartilhar suas visões a respeito de taxas de juros no Brasil, na frente macro, bem como a questão cambial? Bem, eu acho que a plateia de vocês sabe mais do Brasil do que a gente. Eu serei, portanto, humilde para admitir isso. Acho que há algumas questões quando a gente olha para o Brasil. Primeiramente, a necessidade de reforma econômica, reforma de pensões, de aposentadoria. Isso determinará o caminho do Brasil. Se houver boas políticas econômicas, se houver uma sustentabilidade de dívida, coesão social for alcançada, políticas ambientais, tudo isso, aí eu acho que haverá
um panorama bem otimista no longo prazo para o Brasil. A gente está num momento crítico em que verdadeiramente a gente não sabe em que direção o Brasil está indo. Eu gostaria de ser otimista, mas estamos nesse momento em que não sabemos essas respostas. Eu acho que uma das boas notícias a respeito do Brasil é que, ao adentrar essa crise, o Brasil não tinha os passivos externos, ou de ter crises financeiras globais e todas essas outras diferentes crises. E isso dá a capacidade do país de avançar nessa volatilidade de taxa de câmbio, não facilmente, mas avançar sim, enfrentar. A gente tem 2,5, 4,5 no IA. Não houve grande insolvência corporativa ou governamental atrás disso, o que é muito importante. Então, a gente poderia ter uma fraqueza cambial ou monetária, sem dúvida, mas isso vai causar insolvência. Até aqui a gente está vendo que empresas e governos que gerem as suas misturas de passivo de ativos de uma forma que possam escapar. Quando a gente vê, então, mercados emergentes, a pergunta principal, não só no Brasil, mas em todos os países, é se a taxa de câmbio depreciar em 20%, isso é bom ou ruim? Se houver grandes passivos externos, é ruim. Se não houver, pode ser temporário. Eu acho que é uma das condições iniciais ao se adentrar a crise que o Brasil tinha era baixar esses passivos externos. Agora, a dívida do governo é um desafio que precisa ser resolvido através de reformas. E é aí que vem a grande questão. Mas você vê oportunidades de investir na ponta mais distante da curva, 6, 7, 8%, você acha que é uma boa oportunidade? Olha, geralmente, não só no Brasil, mas para mercados emergentes, a gente tem se concentrado mais no começo da curva. Não em todos os países, mas amplamente, dado que está sendo ancorado pelo Banco Central. Então, assim, o longo prazo tem essa incerteza, até que saibamos como serão os ajustes dos prêmios de risco. Pode ser uma oportunidade, mas agora, no caso do Brasil e de muitos outros países, a gente está sendo um pouco mais protetor. Essa crise é bem diferente para o Brasil, pois no passado, toda vez que tínhamos uma crise externa, o Brasil sempre ia à falência, então a gente tinha altas taxas de juros, e hoje a gente cortou a taxa de juros para 2%, o nosso CDS subiu, mas subiu 400 pontos. No passado, em 2002, a gente viu 2.000 pontos para o nosso CDS, então definitivamente é um cenário muito diferente do que estamos enfrentando hoje, sem dúvida. Você presta atenção a riscos políticos também? Ao gerir um portfólio tão grande, tão amplo em diferentes países, como que você e sua equipe rastreiam riscos políticos e como rastreiam a questão das eleições locais, essas coisas que estão acontecendo pelo mundo? É absolutamente crucial. Alguns países foram de ortodoxos para não ortodoxos. Nós vimos mudanças, seja de direita para esquerda ou de esquerda para direita. As mudanças são bem extremas. E usando os Estados Unidos como exemplo, há 20 anos as mudanças eram tons de cinza, não eram tão extremas, mas agora as mudanças são bem extremas, e isso vale também para mercados emergentes em muitos países. Se houver uma mudança política, é improvável que seja uma mudança pequena, quase sempre é uma mudança gigante. Uma das coisas que a gente fez foi começar a ler dados científicos, tentar entender tendências sociais. Às vezes alguém nos liga e pergunta: você vai votar para quem? Né? Aí você evita o telefone, mas esses dados nos ajudam a identificar essas tendências sociais do comportamento das pessoas. É precoce, então não tem uma resposta, mas é algo que estamos explorando sim. Tendências sociais são absolutamente importantes, pois influenciarão resultados políticos que, por sua vez, influenciarão políticas econômicas. E hoje, uma das minhas maiores preocupações é que os países estão mais divididos. A polarização cruzou tantas linhas, né? São problemas extremos, arraigados, a frustração
é significativa e problemática. Como resolvemos isso? Eu não sei, mas até que resolvamos esses problemas, nós veremos esses governos divididos em muitos países. Sem dúvida, haverá consequências da pandemia é que o mundo estará ainda mais polarizado, a lacuna de saúde estará ainda maior depois dessa pandemia. Acho que esse foi um grande problema há 6 meses, e desigualdade de renda, um grande problema, se observarmos só os Estados Unidos, 3,5% de desemprego, mais uma questão de desigualdade de riqueza gigante. Agora você tem muito mais desemprego e a desigualdade ficou ainda maior. Precisamos resolver isso de uma forma progressiva e inteligente, de forma a resolver essa questão. Eu acho que o governo dividido não chegou a um problema, ou uma solução, melhor dizendo, ou uma política para resolver isso de forma sustentável. Despender dinheiro, gastar dinheiro resolve um pouquinho, por pouco tempo, mas não cria empregos no longo prazo. A desigualdade de renda é um dos problemas mais fundamentais que os Estados Unidos e todos os outros países precisam resolver. Qual a sua visão das eleições nos Estados Unidos? Você acha que é um grande risco para os preços de ativos esse ano ou não muito? É uma variável gigante, a gente está longe das eleições, então não sabemos muito do que precisaríamos saber para poder fazer uma previsão, né? Não só da presidência, mas os senadores. A gente está entrando nesses dias que sim, a gente precisa começar a dar foco nisso, começar a entender, mas a gente já tem aí uma decisão exata? Não. Em alguns casos é a ponta do iceberg. Por exemplo, os atritos de comércio Estados Unidos e China muitas vezes são a ponta do iceberg. O problema real é um relacionamento de rivalidade. O problema real da eleição nos Estados Unidos é um país polarizado. Portanto, precisamos nos concentrar na questão da polarização e na relação com a China, que são um verdadeiro problema. E qual é a sua visão da Europa, a eurozona, depois da pandemia? Tivemos boas notícias, né? O franco alemão está bem. Agora a pergunta é se isso vai ser implementado mesmo, se significa que os alemães, holandeses e os austríacos querem mutualizar sua dívida, não temos certeza disso. De forma a ser um trabalho horizontal, tem alguns fatores, né? A unidade política, a mutualização da dívida, você precisa de união dos bancos e assim por diante. Houve algum progresso em termos de união dos bancos, houve também no aspecto trabalhista, mas agora deram um passo atrás. Em termos de unidade política, é uma interrogação. Então, até que possamos resolver esses últimos 2 itens aí, teremos dificuldade para descobrir como a eurozona vai se comportar no longo prazo. Acho que é um desafio, é por isso que nos concentramos mais na Escandinávia ou na Suíça, que tem mais união e clareza versus a eurozona como um todo. E essa visão impacta como você está investindo na eurozona e as suas visões do euro? Sim, a oportunidade para nós está na Escandinávia, na Suíça, em vez de na Europa como um todo. Quando a gente fala em mercados emergentes hoje, é um termo muito amplo, pois há tantas discrepâncias com o ien, quando você pensa na Ásia, América Latina, o Oriente Médio. Você concorda que não é uma classe de ativos mais o ien, que você tem que ver numa base de país por país, e que dentro desse arcabouço, como é que você seleciona os países nos quais investir? Onde estão as oportunidades nos mercados emergentes?
A gente ouve muito essa pergunta, se gostamos de mercados emergentes ou não, e eu literalmente não consigo responder essa pergunta, porque um emergente e o outro mercado emergente são completamente diferentes, mesmo dentre regiões é difícil. Então, eu acho que a primeira pergunta é não ver mercados emergentes como um classe de ativos, e sim país por país, e dentro do país você pensa, você vai comprar títulos denominados por dólar, ou você vai comprar locais de frente no Brasil, você faz um hedge na moeda ou não faz. O Brasil, por exemplo, a diferença entre comprar front-end e títulos locais e long-end sem hedge é um espectro gigantesco entre um e outro. Portanto, precisamos ser mais específicos. Então, eu não tenho uma resposta se os mercados emergentes são atraentes ou não. A minha resposta seria: países que adentraram a crise com baixa dívida, com coesão política, com a capacidade de enfrentar, serão uma grande oportunidade. Mas eu acho que haverá alguns países que terão muitos desafios. Sem dúvida. Uma pergunta diferente, mas como você tem tanta experiência como gestor de portfólio, como que o seu trabalho tem mudado nos últimos anos, décadas? Quão diferente é gerir hoje dinheiro com o nível de informação que temos nos mercados hoje? Isso está produzindo volatilidade? Isso é bom? E também, como que toda essa ciência de dados e análise de dados tem impactado a indústria? Quão diferente é o seu trabalho hoje se comparado talvez a 10 anos? Há 4 meses era diferente, né? Eu estou sem sair de casa há 3 meses, então isso já foi uma grande mudança. Mas digamos, eu acho que nos últimos 20 anos, há 20 anos, era tudo uma questão de entender e encontrar os dados. Depois, analisar os dados, e agora a gente tem tanto dados que é tentar filtrar os dados e entender quais são as perguntas-chave que têm que ser feitas. Despendemos muito tempo investindo em ciência de dados, análise de dados quantitativos, para tentar compilar toda a macroeconomia na construção dos portfólios. Eu acho que entender os países e ter pessoas que possam viajar até esses países, andar nas ruas e sentir, ou ter um feeling, é importante. Agora a gente não pode fisicamente, né, andar nas ruas, mas temos pessoas locais e eu acho que isso é importante. Eu acho que a maior mudança que eu diria hoje é a construção do portfólio. Ao longo de 20 anos, ou melhor, há 20 anos, as taxas de juros podiam hedge a sua lista. Se você estivesse preocupada com risco de equity, isso era tinha um outro upside. Hoje, os bancos centrais e os movimentos vão a zero e você não tem essa ferramenta, você não tem esse instrumento, a gente tem que ver além. Eu acho que as moedas são uma oportunidade, pois ainda podem se ajustar. Então, precisamos usar as moedas de uma forma a criar essa diversificação, esse risk hedge, essas taxas de juros. Acho que a maior mudança, portanto, que os legisladores tiraram esse instrumento, e aí a gente precisa procurar em outro lugar. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa conversa. Michael, muito obrigado pela conversa. O fundo do Michael está disponível na nossa plataforma. O nome é Templeton Global Return, aqui na XP. Michael, você tem algum último comentário, observação, algo que queira dizer? Não? Quero apenas agradecer ao convite. Prazer vê-lo, ver que estamos indo bem e estamos nos encontrando, já que não podemos viajar, abraçando a tecnologia de vídeo, e fique sempre à vontade para entrar em contato conosco. É importante esse contato nesses momentos tão difíceis. Sem dúvida, espero que você fique bem e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado a você. Olá, bom, para a nossa próxima convidada, a gente vai voltar para o português. Eu tenho a honra de estar aqui com a Gabriela Santos, que é estrategista global do JP Morgan Investment Management. Na nossa plataforma, a gente tem 4 fundos do JP Morgan disponíveis para vocês investirem, então tem bastante opção, tanto fundos redeados e fundos não redeados. Gabriela, obrigado por estar aqui conosco.
Oi, Fernando. Obrigada a você e a XP e todo mundo pela atenção e o convite. Tá ótimo, obrigado. Bom, como a gente falou muito de macro, né, nessa primeira parte aí do debate, eu queria trazer a discussão um pouco mais para o mundo de ações, né, que é o foco da nossa super live aqui hoje, mas começando perguntando um pouco a sua visão sobre o cenário, né? A gente viu, né, a crise mais rápida da história, né? Os índices do S&P, Dow Jones caindo, né, entrando no bear market mais rápido. A gente também viu o rally mais rápido e mais forte da história também, né? No pós-crise. E o nível de preços hoje, né, descolou muito dos fundamentos econômicos, né? Então, muita gente se pergunta sobre isso, se faz sentido onde os mercados estão hoje, frente, né, a todos os fundamentos econômicos que a gente tem visto e os impactos dessa crise. Então, eu queria começar a discussão um pouco nessa linha, né? Se você pudesse nos ajudar aqui a entender, né, essa queda muito rápida, essa recuperação das bolsas globais, né? O que está por trás de tudo isso? Fernando, acho que tem sido um ano certamente bem louco em todos os termos na nossa vida, na vida pessoal, Exato. profissional, nos mercados. E realmente um ano histórico, como você mencionou. Eu lembro uma quinta-feira, no meio de março, a gente teve o segundo pior ano na Bolsa Americana em 20 anos, caindo quase 10% naquele dia. Dia seguinte, todo mundo deprimido, a gente teve o quarto melhor dia da Bolsa Americana em 20 anos, subindo 9%. Então, não só mês a mês, que as coisas mudaram rápido, mas também dia a dia. Dia a dia. Incrível. E eu acho que esse episódio é uma boa lembrança para todo mundo investindo em renda variável, de que simplesmente market timing não existe. Não tem como a gente perder os piores dias, sem também perder os melhores dias, e aí o retorno do índice acaba sendo completamente diferente do nosso retorno. Não só no negativo, mas infelizmente também no positivo. Sim. Então, essa é uma mensagem inicial de que as coisas mudam muito rápido. A gente tem que ter um investimento estrutural, ações, e aí ir mudando as coisas na margem, baseada no cenário. Mas em termos de explicar o que aconteceu, né? De fato, a queda foi bem rápida. Eu acho que os investidores perceberam rápido que com a evolução do coronavírus pelo mundo todo, a implementação de todas as medidas de distanciamento social, que isso ia causar uma baita de uma recessão global. Recessão econômica global e também recessão de lucro global. Então, não precisou esperar o PIB. Eu acho que essa também é uma lembrança ótima, né? Que o mercado sempre olha para frente. Já corrigiu antecipando essa recessão, uma das piores desde 1946. Mas aí eu acho que também o mercado começou a também para frente, lá na terceira semana de março, e perceber que na margem a gente estava começando a escutar notícias melhores, ou até menos más, né? Então a direção começou a melhorar, isso também é muito importante para o mercado. Menos o nível, mais a direção. E o que a gente começou a escutar? Bom, primeiro que a ajuda monetária era gigantesca, extremamente rápida, proativa, criativa, e ajudou muito a diminuir o risco disso se tornar uma depressão, uma crise financeira global. Também começamos a escutar também grande aprovação de pacotes fiscais pelo mundo todo, mas especialmente mais em países desenvolvidos. Também ajudou a diminuir o risco de uma depressão. E aí, ao longo de abril e maio, a gente também começou a escutar coisas menos mais em termos de evolução do vírus na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E com isso, começamos a reabrir essas economias e ver que os dados também estavam ficando menos maus. Então, é assim que eu explico, tanto a queda como a subida, o mercado sempre olhando para frente e tentando interpolar onde vamos estar em alguns meses. Dito isso, onde estamos já, né? Sim, já tivemos uma bela recuperada em termos das perdas, não generalizada, mas especialmente no mercado americano.
Nossa visão é que essa recuperação vai ser gradual daqui para frente. Também estamos de acordo, não é uma recuperação em V, é uma recuperação de U. O que quer dizer não que a gente não tem que estar investido no mercado, mas que a gente tem que estar preparado para alguns dias de turbulência, como a gente teve semana passada, se a gente tem alguma decepção. E número 2, que a gente não pode só comprar qualquer ação e achar que vai subir, né? Não estamos nesse cenário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as companhias, os setores e as regiões que a gente está escolhendo. Porque por mais que os mercados recuperaram bastante, né, o leadership foi bem focado, né, principalmente nos setores que são os vencedores aí do pós-pandemia, que é principalmente o setor de tecnologia, né, que já era um setor vencedor no pré-pandemia, no pós-pandemia ficou muito claro que é um setor que vai, né, ganhar ainda mais. Como é que vocês olham, né, abaixo do nível do índice, essa diferença entre o setor de growth, né, e tecnologia versus, né, as ações, por exemplo, de bancos, de industrials, commodities, que ficaram muito para trás e agora existe esse grande debate, né? Temos que migrar mais para essas ações mais baratas que ficaram para trás ou continuamos apostando no setor que é um ganhador de longo prazo, né? Acho que esse é um grande debate que existe hoje. Não, ótimo ponto, porque tem muita divergência acontecendo abaixo da superfície. A gente olha o índice como um todo, mas ele esconde muita coisa abaixo, né? Sim. E, de fato, a gente tem tido um performance até positivo no ano do setor tecnológico, e performance também menos mal em outros setores também mais defensivos, como saúde, consumo básico. Então, tem sido um rally bem defensivo. E, de fato, eu acho que isso é justificado muito pelos fundamentos, porque se a gente olhar o crescimento de utilidade globalmente, de lucro, né, das companhias, de lucro, às vezes eu esqueço meu português, tem essa grande diferença. As companhias tecnológicas, de saúde, consumo básico, estão tendo um ano até flat de crescimento de lucro. Não é o melhor ano, mas é bem melhor do que a nível do índice, onde a gente está vendo uma contração de lucro de entre 20% e 30%, dependendo da região. E os setores que estão extremamente para trás nessa recuperação, estão bem abaixo da água ainda, são exatamente os setores que estão sofrendo as quedas mais profundas no lucro. É energia, é industrial, é consumo discricionário, materiais e bancos. Então, faz total sentido ter essa diferenciação em retornos, porque é uma diferenciação em fundamentos. Na nossa opinião, bom, tecnologia e saúde é tema estrutural. Não vai desaparecer de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter uma alocação estrutural a isso e a gente tem que ir buscá-lo fora do Brasil e da América Latina. Esses dois temas é só 3% do nosso universo local versus 35% do mercado acionário global. Mas eu acho que se a gente só tinha isso antes, o que a gente está fazendo é pegar um pouquinho e colocar um pouquinho em alguns setores mais cíclicos, aonde tem uma história positiva. Então, não são todos os cíclicos, mas a gente está começando a ver um rebote melhor no consumo, por exemplo. Então, olhando algumas companhias de consumo discricionário. Os bancos estão muito bem capitalizados, então olhando alguns bancos também, especialmente nos Estados Unidos. Mas aí deixando bem à parte aqueles setores cíclicos que achamos que vai demorar um tempão para recuperar, que é o setor energético, e são os setores muito afetados pelo distanciamento social que vai continuar. Aí a gente está ficando bem longe de hotel, companhia aérea, porque isso aí vai demorar muito tempo para voltar ao normal. E engraçado que, assim, grande parte dessas ações tiveram um rally monstruoso, né, no último mês, essas ações mais arriscadas e, assim, muita gente falando de bolha de preço e, né, o efeito que o varejo, né, os investidores estão fazendo, né, preço nessas ações. A gente viu o caso da Hertz, que foi de 70 centavos para $6, enfim. Então, a visão de vocês ainda estrutural é
não participar desses setores mais arriscados e continuar, né, uma carteira mais estrutural, mas fazendo apostas em alguns setores que são sólidos e ficaram para trás. É mais ou menos isso? Exatamente. E eu acho que o exemplo da Hertz é muito importante, porque a Hertz é uma companhia falida. Ela está em processo de falência. Enquanto que as pessoas estão comprando ações da Hertz, que é muito, muito possível valer absolutamente zero daqui a um mês. Então, eu acho que também a gente faz essa diferença entre investimento longo prazo e cassino. Né? Então, eu acho que tem essa diferença também. E em termos regionais, não sei se seria legal comentar. Sim, é a minha próxima pergunta. Super, por favor. Não, vamos lá. Eu ia perguntar exatamente isso, em termos regionais. Porque eu acho interessante que, ou seja, a recuperação global não tem sido equilibrada, né? A gente tem o mercado americano, que já recuperou uns 75% das suas perdas, versus a América Latina, que recuperou só 50%. Isso é completamente explicado pela representação dos setores nos índices. Então, o mercado americano ele é um mercado defensivo, ele tem exposição só de uns 34% a setores cíclicos, versus no outro extremo, a América Latina tem representação de 65% de setores cíclicos. Então, eu acho que isso explica bastante também. Fora, claro, as condições domésticas, né, de cada região, claro. O nosso foco, eu diria, bom, Estados Unidos é uma exposição chave também, mercado core. Mas agora que a gente está tentando buscar um pouquinho mais de exposição cíclica, a gente quer fazer isso nas regiões onde tem fundamentos também, né? E aqui a gente está pensando bastante na Ásia emergente e também na Europa, onde os setores cíclicos representam 50%, então mais que Estados Unidos, não tão cíclica com a América Latina e com fundamentos domésticos positivos também. Eu tive na Europa nos últimos 4 anos como analista lá, e você vê que tem vários setores na Europa que não tem em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, o setor de luxury, né? As empresas assim, que são muito boas, né? E que não tem esse mesmo setor nos Estados Unidos, né? Com esse nível de pricing power e, né, de qualidade do business mesmo, né? Então, esse é um tema muito grande para a gente também, exatamente. E também eu acho que um bom ponto de que essas companhias estão listadas na Europa, mas elas vendem para os chineses, para todo o crescimento da classe média na China e na Ásia em geral, né? Então não é nem sobre a Europa, às vezes, a alocação na Europa. Exato. E como é que fica a visão de vocês sobre mercados emergentes dentro desse contexto, né, global? Eu diria que agora que a gente está escutando notícias um pouquinho mais positivas em termos da recuperação econômica global, nós, como outros investidores, estamos ficando um pouquinho mais otimistas com ativos emergentes. A gente já começou a ver o comecinho, né, de uma certa volta de fluxo para países emergentes. Mas a gente faz, como sempre, uma grande diferenciação aí abaixo da superfície, por região, por país. E para nós, especialmente quando a gente olha renda variável, é Ásia, em países emergentes. É triste a gente ver que a América Latina, a gente perdeu tanto espaço, né? Sim, ficou muito pequeno, né? Muito pequeno, 80% do índice é Ásia agora, aí só vai crescer mais e mais adicionando mais exposição à China. E é verdade que é aí que está o crescimento, né? A gente na América Latina não tem crescido na última década. Então, buscar ações emergentes é buscar crescimento, e isso acaba nos levando muito à Ásia. E a Ásia também, 2 fatores adicionais. Primeiro, que vemos como a região que tem lidado melhor com a questão do coronavírus e já está bem mais adiantada na recuperação, e eu diria de uma maneira sustentável, ou seja, com bastante procedimentos, né, ainda para controlar qualquer reemergência do vírus, utilizando tecnologia para monitorar as pessoas. Então, uma recuperação sustentável em países como China, Coreia, Taiwan.
tem esse crescimento que a gente mencionou, especialmente o crescimento da classe média na Ásia. E, por fim, a gente tem muita exposição à tecnologia na Ásia também, que é uns 20% do universo na Ásia, são companhias super competitivas de tecnologia. Sim, não, as empresas lá são state of the art, né? Principalmente na parte de e-commerce, né? Tencent, Alibaba, enfim, são empresas fantásticas, né? Tá bom. E aí, perguntando um pouquinho sobre... A gente sempre fala que, assim, bolsa e renda variável tem muito a ver com os lucros das empresas, né? E bolsa no longo prazo é a capacidade de geração de lucros das companhias. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as estimativas de lucro despencaram esse ano, né? Caíram muito. Então, quando você olha para o nível de valuation, né? de preço-lucro, as bolsas ficaram muito caras, né? Nos níveis atuais, e muito investidor pergunta, bom, será que as bolsas já não estão tão caras? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que a gente tem que tirar do radar o 2020 e olhar só para 2021, 2022? Enfim, como é que é a sua visão sobre o nível de valuation e também do crescimento de earnings, de lucro daqui para frente? É um ótimo ponto, porque absolutamente desabaram as expectativas de lucro para esse ano, e corretamente, né? Agora já estão bem melhor precificando provavelmente a realidade, que vai ser uma queda de entre 20% e 30%, dependendo da região. E eu acho que nessa recessão, particularmente, tem uma disponibilidade maior dos investidores de esquecer esse ano e já partir para o 2021. Isso porque é uma recessão tão bizarra, né? Causada por um vírus, causada pelas nossas decisões próprias de fechar a economia, e com possivelmente esse fechamento já definido da recessão, que é a descoberta da vacina. Então tem, eu acho, uma disposição maior dos investidores de já esquecer esse ano e vamos lá, partir para outro, partir para 2021. E em 2021 a gente deve ver um crescimento bem forte de lucro, ano contra ano. Parte, claro, é só a base de comparação, mas é também em linha com a expectativa de uma recuperação econômica, de normalidade ao longo de 2021. Então, eu acho que é correto nesse episódio, particularmente, a gente já meio que olhar bem mais para frente. Dito isso, mesmo se a gente olhar o preço-lucro, utilizando o lucro de 2021 para tentar equilibrar um pouco mais, a bolsa americana, particularmente, sai como a mais cara, porque é a que já recuperou mais. Então, é parte também dessa ideia de migrar um pouquinho dos Estados Unidos para algumas outras regiões que não estão tão caras, não recuperaram tanto. E aí vem a história da Europa e da Ásia emergente também. Mas, de fato, eu acho que é uma diferença importante da gente fazer, de que médio e longo prazo, como a gente deve olhar, né, o investimento em ações, é tudo sobre o crescimento de lucro. Curto prazo é tudo sobre confiança, sentimento, extremos. Então, ciclo econômico. Exato, por isso que a gente tem tanta turbulência de curto prazo, mas olhando uma janela mais de longo prazo, as ações tendem a subir seguindo o crescimento de lucro. Sim. E quais são os principais riscos na visão de vocês? Vocês acham que é a segunda onda do coronavírus ou enfim, talvez eleições nos Estados Unidos, riscos geopolíticos, enfim, trade war, tem bastante risco aí que a gente pode elencar, né? Mas quais são os principais riscos, né, na visão de vocês? Sempre passamos um tempão pensando muito nos riscos mesmo, né? Sempre vão ter uns zilhões. Dessa vez, eu acho que sim, os temas do coronavírus continuam sendo mais sérios. Existe, sim, essa preocupação sobre uma segunda onda. E eu acho que para definir o que seria uma segunda onda perigosa, né? Seria um aumento de casos tão forte que, de novo, causa um problema para os sistemas hospitalares do mundo, que aí causa a decisão de fechar tudo de novo. Então, até agora, às vezes a gente vê headlines, possível segunda onda na China, nos Estados Unidos, ainda não estamos nesse nível, né?
A gente está só vendo um aumento normal de casos com a reabertura das economias. Mas o risco seria piorar muito mais e aí ter que fechar tudo de novo. Isso não está nos consensos de expectativas econômicas nem de lucro. Segundo grande risco é que está todo mundo contando com uma vacina ano que vem. E se não tiver essa tal vacina? Porque é um vírus diferente, é mais complicado, e se demorar até 2022, 2023, isso também seria um risco importante. Aí sim, adicionaríamos as tensões entre Estados Unidos e China. Elas vão existir para o próximo século, né? Essa grande competição entre os dois países. A pergunta é que forma que as tensões tomam e se elas começam a impactar os fundamentos econômicos e corporativos, como foi o caso da guerra comercial. Até agora, esse ano, aumentou a tensão, mas mais simbolicamente. Então, até agora, tem uma certa disposição dos investidores de olhar, de meio que ignorar isso, né? Mas pareceu mais retórica do que algo concreto, né? Exato, e essa retórica vai continuar, é incrível. Eu sou baseada aqui em Nova York, nos Estados Unidos, e a gente sente que existe uma animosidade muito grande contra a China aqui. E olhando pesquisas do Pew Research Center, do Gallup, a gente vê que 2/3 dos americanos consideram a China uma ameaça. E isso não só republicanos, mas democratas também. Então a tensão está aqui para ficar, infelizmente. E por fim, falando em política, eu sempre dou, eu acho que um certo disclaimer quando eu falo com um brasileiro, porque eu acho que nós estamos acostumados a pensar numa eleição como tudo, que vai definir, né, a direção econômica, de lucro, de juros, de prêmio de risco. Os Estados Unidos não é exatamente assim, né? É um mercado com instituições fortes, que as coisas não mudam tanto assim, né? Presidente a presidente, é mais na margem. Então, para nós, não forma a nossa tese de investimento dos Estados Unidos, né? Mas é um componente, às vezes, relevante, e principalmente pensando mais em impactos setoriais. Então, sim, a gente está olhando a eleição, é um pouco cedo demais, ainda tem muito chão aí, mas o grande risco, eu diria, para o mercado, não estou falando que está certo ou errado, só falando do mercado, seria uma vitória do candidato Biden com uma vitória dos democratas nas duas casas do Congresso. Aí você tem um partido controlando tudo, que está aumentando as chances, e aí a preocupação do mercado seria, será que a gente vai aumentar de novo os impostos corporativos? Será que a gente vai ver muita regulação? Então esse seria um certo risco na margem também. Sim. Acho que o risco parece menor do que se o candidato tivesse sido o Bernie Sanders, né, ou a Elizabeth Warren, mas ainda assim, se os democratas ganharem, né, as duas casas mais o executivo, esse risco, né, dessa ala mais radical ganhar poder, acho que ele cresce ainda mais porque você tem um descontentamento da população muito grande, né, no pós-pandemia. Então, pós-pandemia e também como vocês estavam conversando antes, com a desigualdade. Desigualdade, né? Exato. Acho que a última pergunta, o JP Morgan soltou vários relatórios, inclusive o pessoal do Asset Management, que ficaram bem famosos ali durante a pandemia, que tinha uma visão muito mais otimista sobre o ciclo do vírus, né? Achando que o ciclo não ia ser tão ruim quanto o mercado esperava. Você mencionou um pouquinho sobre isso, que vocês não acham que tem um grande risco de uma segunda onda. Enfim, se você pudesse aqui falar um pouquinho com a gente como é que está essa visão hoje sobre a visão do ciclo do vírus em si, se vocês acham que assim, a reabertura vai ocorrer mesmo, enfim, porque acho que essa questão da segunda onda é uma grande dúvida, né, que as pessoas têm. Só para lembrar a todos que nós temos várias áreas diferentes no JP Morgan. Sim. Eu acho que talvez os relatórios que você está mencionando vieram do Investment Bank, o que é totalmente separado de nós em Asset Management. Acho que teve algum do Asset Management também, se eu não me engano, mas enfim. Possivelmente. Sim, Porque nós sempre achávamos que era muito difícil você tentar modelar aquelas curvas perfeitas e tentar entrar e sair baseado
meio de abril, no dia perfeito, não dá, né? Mas é necessário ter um cenário base em termos de se acha que tem uma segunda onda ou não. Sim. Achamos que sim, existe uma probabilidade, sim, mas não é o cenário base. E lembrando que segunda onda, para ser um risco, ela tem que ser definida como um aumento que cause o refechamento das economias, o que não é garantido, né? Devido ao preço alto, né, que todos pagamos. Sim, entendi. Tá bom, acho que ficou muito claro que, né, assim, acho que para os investidores brasileiros, né, quando eles investem nos fundos de vocês, assim, vai trazer uma diversificação muito grande, né, para os investimentos deles, porque a maioria dos brasileiros tem um home bias muito grande, a maior parte dos investimentos em reais e no Brasil, né, então acho que é muito interessante trazer essas opções, né, globais, e que tem pouca exposição no Brasil mesmo, né, porque justamente traz essa diversificação para os investidores, né, que acho que é algo que o brasileiro tem muito pouco, né, e acho que isso é bastante positivo. Exato, para diversificar os temas locais, acessar temas novos, tecnologia, saúde. Biotecnologia, né, que é um setor também que... Exato, eu acho super, super interessante e tem valido muito a pena esse ano, a gente vê nos nossos fundos, tanto redeados ou não, a gente tem visto que tem valido muito a pena ter essa exposição internacional. Exato. Tá bom. Não, perfeito. É isso, a gente está chegando no nosso horário. Queria agradecer muito a sua presença, Gabriela, por ter aceitado o convite também para vir aqui falar com a gente. De novo, eu queria lembrar a todos que os fundos do JP Morgan estão disponíveis na nossa plataforma. Tem 4 fundos do JP Morgan hoje na nossa plataforma. Pedir que vocês continuem seguindo o canal da assessoria live da XP e também a nossa plataforma de conteúdos, né, conteúdos.xpi.com.br. Gabriela, muito obrigado novamente e até a próxima. Obrigada, Fernando. Até a próxima.